Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Pra quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Eu faço vídeos assim, às vezes assim, às vezes assim, às vezes assim, às vezes assim. Brincadeiras. Gente, eu vou falar sobre cidadania italiana, né? Pra quem não sabe, eu sou cidadã italiana desde não sei quando. Tenho dupla nacionalidade. Eu adquiri minha cidadania italiana por casamento, né? Eu sou casada com um italiano desde 2009. Eu esperei 2 anos para dar entrada, para fazer a minha cidadania, mas eu poderia ter feito antes, né? Eu não fiz antes porque eu tava com medo da família achar que era golpe. Que não era 100% por amor, né? Esses meus achados já me deram a cidadania há muitos anos. Mas o importante é que eu tenho passaporte, tenho direito a voto e tudo isso. Estamos ok. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Teve uma recente mudança aí nas leis de imigração, né? Eu sou meio aleatória, né? Eu tô no meu quarto, tô na minha vibe, eu estou no meu dolce far niente. Teve uma recente mudança aí na Vocês entenderam? Nas leis italianas que mudaram. Antigamente, se você tivesse um e provasse que esse era seu parente, você poderia ter direito à cidadania italiana. Dentro da família do meu marido, ele tem uma tia e um tio, ou seja, ele tem 2 parentes próximos, aí digamos, que migraram para São Paulo, né? Então, assim, teve muitos imigrantes na época da guerra que, infelizmente, foram embora. Ninguém foi embora, gente, querendo. Quando a gente é imigrante, a gente vai porque a gente, né, enfim. Os poderiam ter direito. Hoje não. Hoje, para você ter direito à cidadania italiana por sangue, você tem que ser filho ou neto de um italiano nascido na Itália. Entendeu? E eu posso dizer uma coisa? Da minha humilde opinião, ninguém perguntou, mas eu vou dar, né? A culpa é de vocês, caros, né? Eu sou italiana por casamento, né? Mas assim, a culpa dessas mudanças de leis é dos próprios descendentes. Eu só lamento, né? O que estava acontecendo? A gente sabe que gente, é até um assunto polêmico. Vocês podem concordar e desconcordar, é minha opinião. Tô pensando com a cabeça que eu tenho hoje. Então tá tudo certo. Descobriram que meu tataravô era italiano, digamos. Eu teria direito, se eu pegasse todos os documentos. E isso, gente, começou a sobrecarregar os consulados e os comunes, né, as prefeituras aqui da Itália. Vocês estão entendendo? Então, assim, assuntos importantes, eu tô falando de uma visão na qual eu estou na Itália desde 2008, 2009 eu me casei. Então, assim, tô falando dentro da visão na qual eu estou vendo aqui agora, né? Dizem que esse decreto não é válido, né? Que vão querer derrubar. Não sei. Eu só sei que começaram a sobrefolar, né? Começaram a sobrecarregar. E os assuntos realmente importantes ligados à Itália estavam meio que deixando para trás. Por quê? Porque era muita gente, sem falar que muitos caíam em golpes de assessoria, né? Teve casos aí de pessoas famosas, né? Bem famosas, por sinal, apresentador, então vai dar aí uns glu, eu não vou falar nome, só sei que tá no glu, fiquei sabendo pela internet, tá no, né? Não vou dizer, mas parece que teve gente aí famosa querendo, né? Fazer o jeitinho brasileiro. Então, assim, começou a ter vários golpes. Casas no meio do nada. A gente mora numa cidade de 2.000 habitantes. Até menos, que todos morrem. Misericórdia. Começou a ter esses BO, né? Tem uma cidade passando estricha lá a notícia, né? Quem deu essa notícia vai ter a Rajá. Uma ítalo-marroquina, uma repórter, né? Que essa sim é de origem marroquina, contribuiu com o país, né? Para o crescimento do país. E depois de muitos anos, né? Mais de
décadas aí, ainda não tinha cidadania italiana dela. Aí vem um que esse caso era até ligado ao Brasil, né? Um cara foi pro Brasil, casou várias vezes. Esses várias vezes ele teve vários filhos, esses vários filhos teve, e todos eles estavam querendo a cidadania italiana. Então se acumularam tudo na cidade de origem desse cidadão. Gente, era muita gente, tá? Para um jornal que vai em toda cidade, não, todo o país, né? Da repercussão, é porque teve, né? Isso é a ponta do iceberg. Vocês estão entendendo? E eles começaram, esse irmão deles, começaram a abrir o olho, começaram a investigar. Isso que a gente fala de Brasil, que a gente sabe, né? E os outros países? Que a gente não tem amigos, que a gente não tem aí esses conhecimentos. Entendeu? Então, eu vou falar hoje como uma cidadã italiana que mora na Itália, tá bom? Eu acho que a cidadania italiana tem que ter direito quem mora no país, quem quer fazer crescer o país. Porque senão isso aqui vira bagunça. Se virar bagunça, não presta. Entendeu? Vai ser doído, vai ser... mas os italianos foram obrigados a imigrarem e tudo mais. Sim, muitos deles foram obrigados, e que bom, né? Porque muitos deram muita sorte. A gente sabe que Madonna, Lady Gaga são de origem italiana. Robert De Niro, tem o Stallone, se não me engano. Stallone não. Mas enfim, Lady Gaga, Madonna, Robert De Niro. Esses é que eu sei de certeza, são de origem italiana, quer dizer que deram certo. Mas também teve italianos que não foram embora e que deram certo também, né? Aqui. Então, esses que foram embora realmente são considerados italianos de série B, né? Para eles. Mas não são menos italianos que os outros, pelo contrário. Entendeu? Eu só não sou a favor de virar esse cabaré de cego, né? Todo mundo tem direito. Tem gente que nem conhece a cultura italiana, tem gente que não sabe nem, entendeu? Só porque teve o tio Sam que tinha, né? E foi lá e pegou. Então, assim, eu acho que você tem que estar integrado, você tem que amar esse país, não só como turista, sabe? Para você ter direito à cidadania italiana, você tem que se sentir italiano, você tem que ser italiano. Por que sensual você pegar um documento e não querer contribuir, não querer fazer porra nenhuma, entendeu? Por outro lado, eu também sou daquele... Ao mesmo tempo que eu concordo, eu me discordo com as minhas situações, com as minhas opiniões, né? Ao mesmo tempo que eu concordo, eu discordo com as minhas opiniões, porque é um direito seu, né? Porque quando eu deixei esperar muito para me correr atrás dos meus direitos, gente, eram os próprios italianos que falavam, é um direito seu, né? E teve um período que eu passei por uma crise no meu casamento. Gente, todo mundo passa, né? São 16 anos aí, entendeu? E eu morria de medo de perder essa cidadania. E graças a Deus, eu me sinto abraçada pela minha comunidade, né? Então, assim, a minha comunidade mesmo falava, Márcia, você não tá mendigando nada para ninguém. Isso é um direito seu, né? É um direito seu. Você tá entendendo? Meu casamento se estabilizou, hoje a gente tá vivendo uma lua de mel. Peach and love. Então, assim, se é direito, então vamos correr atrás, né? Mas vai ter um referendo, se não me engano, vai ter um referendo dia 8 e 9. Eu vou querer votar sim, eu não sou muito de votar. Quando eu vou votar, geralmente eu pergunto pro meu marido, porque o país é dele, né? Meu marido é italiano, então, amor, pra quem que eu devo votar? E isso quando a gente acha que deve votar, né? Porque o voto aqui não é obrigatório, você não paga taxa, você não paga, tá tudo certo. Então eu vou querer votar sim, eu vou querer votar pelo senso que eu acho que se você nasceu na Itália, né? Seus pais são imigrantes, mas você nasceu aqui, você está contribuindo para um país melhor, você está fazendo um crescimento para esse país, gente, você tem direito à cidadania porque você é muito mais italiano que um próprio italiano, né? Você é muito mais italiano do que um próprio italiano que nasceu aqui, que às vezes até esculacha com esse país. Então, o italiano tem que ser italiano, independente da origem sua. Eu seria super a favor que todos, né? Ou 80%, 90%, 60% das pessoas que pegarem essa cidadania italiana, vamos ajudar a crescer esse país, né? Porque o Brasil a gente já sabe que tá um caos. Então, tem o passaporte, vamos ajudar a crescer, porque a Itália é um país lindo, gente.
Ele é um país maravilhoso, eu me sinto abraçada, eu me sinto amada, eu me sinto querida. Entendeu? Podem falar o que for algumas pessoas, mas eu gosto aqui, entendeu? Eu já tive meus relacionamentos abusivos aqui nesse país, né? Faz parte da adaptação e tá tudo certo. Mas hoje eu me sinto amada, querida, abençoada nesse país. É o país que Deus permitiu que eu viesse, né? Porque foi aqui que eu encontrei o cara, né? Eu me casei. E então, assim, né? Mas também já teve períodos que eu não gostava daqui. Tá tudo bem, né? Nem às vezes eles gostam. Mas hoje, olhando por esse lado positivo e amando esse país como italiana que eu sou, hoje, italiano, você tem que se sentir no coração. O resto é comercialização de um documento. E isso não é legal para nenhuma das partes, né? Beijo. Meu filho já... Beijos. Quem quiser me seguir no Instagram é Marcia_Lira25. Os meus conteúdos são assim, aleatórios, ubrecoitos. Grazie e arrivederci. Ciao.